Fala, desbravadores da OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vou dar as dicas finais para você que vai fazer a prova da segunda fase do 28º exame da OAB. A prova vai acontecer nos próximos dias e aqui eu vou te dar dicas importantíssimas. Vem comigo! A primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado é antes mesmo de você ir para a prova, então confira todo o seu material. Primeiro você vai conferir o seu vade-mecum, verifica se não tem marcações que não são permitidas pelo edital e se você tiver essa possibilidade, leva um vade-mecum extra. Geralmente é aconselhável que você leve um vade-mecum geral, geralmente aqueles que abrangem todas as matérias, todos os assuntos, e um vade-mecum específico da sua disciplina. Por que isso? Talvez tenha algum tipo de legislação específica que não vai estar no geral, mas vai ter no seu vade-mecum específico. E se por algum motivo o fiscal da prova falar que o seu vade-mecum não pode ser utilizado, você tem um material de reserva ainda. Então confira primeiro o seu material, confira suas canetas, tá? Caneta azul ou preta, não pode ser caneta igual essa aqui, ó, porque ela não é transparente, então ela tem que ser com tubo transparente, azul ou preta. Você não pode utilizar nenhum outro tipo de material, tá? Leve também a sua documentação pessoal para evitar de ter qualquer tipo de problema lá na hora da prova. Essa é a primeira dica. Eu trouxe um modelo de prova aqui, tá? Esse aqui é uma prova de Direito do Trabalho do 27º exame da OAB. Então muitos alunos me perguntam por onde que devem começar a fazer a prova. Se primeiro começam a fazer a peça prático profissional ou se primeiro vai pelas questões. Isso é muito pessoal, não tem uma resposta definitiva para isso. Quando eu fiz a prova, eu primeiro fiz a peça e depois eu fui para as questões. Inclusive, eu nem cheguei a ler as questões antes de fazer a prova, a peça. Por quê? Porque se você começa a fazer a peça e aí você vai para as questões e volta para a peça, pode ser que alguma coisa fique na sua cabeça relacionada a alguma questão específica. Então vamos supor que você começou a fazer a peça e aí você fala, não, vou dar uma olhada nas questões. Vê alguma questão, é sobre algum assunto e esse assunto não sai da sua cabeça. Isso pode acabar te desconcentrando e atrapalhando você a realizar a peça. Então é uma boa, você começa pela peça e depois vai pelas questões. Agora você não precisa fazer ela no caderno de respostas definitivo. Você tem folhas de rascunho, então se você pegar o caderno da prova, ele vai ter a peça e ele tem as folhas de rascunho. Para a peça são 5 folhas e para cada questão tem uma folha também. Então uma boa estratégia é você analisa toda a peça, monta o seu esqueleto no rascunho. Claro que não dá tempo para você fazer um rascunho inteiro muito completo, então você vai montar o esqueleto, buscar toda a fundamentação jurídica, pesquisar no vade-mecum, anotar quais são os artigos que você vai utilizar e depois você faz a mesma coisa para cada questão. Vem na primeira questão, faz o seu esqueleto, pesquisa no vade-mecum, segunda, terceira e quarta questão. Depois que você fez todo esse trabalho de montar o seu esqueleto, de que você já fez toda a pesquisa no vade-mecum, você já tem toda a fundamentação jurídica, aí sim você começa a passar para o caderno de respostas definitivo, aí sim redigindo toda a peça e aí redigindo as questões. É uma boa estratégia, vem funcionando muito bem para os meus alunos. Uma dica que é muito importante, não negligencie a leitura do enunciado, isso é extremamente importante, principalmente da peça. Então você vai começar a responder a peça prático profissional, leia uma vez para você pelo menos saber do que se trata. Geralmente, nessa primeira leitura que você fizer, você já consegue identificar qual é a peça. Então, eu estou aqui com uma peça prático profissional da área do direito do trabalho. A primeira vez que você lê ela, você já consegue facilmente identificar. Nesse caso aqui era uma petição inicial, então estava tranquilo, leu uma vez, já sabe que é uma petição inicial. A segunda leitura, você vai tentar identificar as teses. Como que você vai fazer isso? Você vem circulando palavras-chave. Então você viu alguma coisa que você acha que pode ser uma tese, circula. Viu alguma outra palavra que você acha que é importante, circula. Então nisso você já tem uma noção de quais serão as suas teses jurídicas. Por fim, você vai ler mais uma vez para ver se você não esqueceu nada, se não está realmente faltando nada, porque a FGV costuma colocar alguma palavrinha, uma coisa ou outra, que é uma espécie de peguinha. Então,
leia com bastante calma. Você pode gastar uns bons minutos fazendo essa leitura, e isso vai ser muito importante. Outra estratégia que você pode fazer também é na sua folha de rascunho, no primeiro rascunho que você for fazer, você pega as teses que você vai fazer e anota uma a uma. Então, por exemplo, se você for fazer uma contestação, certamente o enunciado trouxe informações da petição inicial, você vem no seu rascunho, fala quais são as teses que você tem que rebater, e aí quando você for fazendo essa busca, você vai ticando, você vai anotando para que você lembre de estar rebatendo todas as teses, tá? Essa também é uma boa estratégia. Em relação ao rascunho, como eu te disse, é inviável você fazer toda a peça no rascunho, todas as questões no rascunho e depois passar ainda para o caderno de respostas definitivo. Isso vai demorar muito tempo. Então, uma boa estratégia que você pode fazer é a seguinte: no seu rascunho, você somente faz um esqueleto da peça e nas questões também só coloca algumas informações, a fundamentação jurídica. Então, por exemplo, se trata de uma petição inicial. No seu rascunho, você vai colocar endereçamento, qualificação, somente escreve a palavra endereçamento, qualificação, fatos. Aí são 3 teses, por exemplo. Tese 1, nome da tese e coloca quais são os artigos. Tese 2, qual vai ser o nome da tese e os artigos. Depois, pedidos. Se tiver uma tutela antecipada, escreve tutela antecipada. Depois, fechamento. Porque na hora de você estar redigindo a peça no caderno de provas definitivo, você vai lembrar de tudo que tem que ter na sua peça. Com isso, você não vai gastar tanto tempo com o seu rascunho e vai ter tempo mais do que suficiente para que você possa passar isso para o caderno de respostas definitivo. Isso é muito importante porque você tem que conseguir ter o controle do tempo. Isso é extremamente importante na segunda fase, porque você tem que responder uma peça prática profissional e 4 questões que tem pelo menos A e B cada. Algumas têm até A, B e C, A1, A2, B1, B2, então é muita coisa, você só tem 5 horas. Então se você tirou, por exemplo, 2 horas para responder a peça, 2 horas para responder as questões, sobrou 1 hora. É exatamente a hora que você vai precisar para estar passando isso para o caderno de respostas definitivo. Por que você precisa gastar pelo menos 1 hora? Primeiro ponto, a sua letra não pode ser ilegível. Não precisa ser linda, mas tem que ser no mínimo legível, senão o examinador não vai conseguir entender o que você quer falar. Então você vai ter que dedicar sim um tempinho para isso. Então 1 hora, tem gente que não consegue fazer isso em 1 hora, mas claro, você está fazendo seus simulados, você já tem uma noção, você já sabe quanto tempo que você gasta, mas não deixe de separar esse tempo para estar passando para o caderno de respostas definitivo, ok? Pessoal, vou mostrar para você agora essa prova aqui e alguns cuidados que você deve tomar para que você não tenha a prova identificada e outros detalhes. Vem cá, vou te mostrar. Então, olha só, essa aqui é uma prova de Direito do Trabalho do 27º exame, tá? Então aqui a gente tem a peça prática profissional e, como eu falei, a gente tem as folhas de rascunhos. Então são 5 páginas para a peça e aí depois a gente vai ter as questões, cada questão também com uma folha de rascunho para cada. Então o que é importante que você tem que tomar certo cuidado aqui? Olha só, primeira coisa, a peça são 5 páginas, então se faltar linha, provavelmente você vai ser prejudicado. Então toma cuidado, você não pode escrever nada fora do caderno, tá? Qualquer coisa que você escreva aqui fora, qualquer tipo de símbolo, isso vai ser entendido pela FGV como identificação da peça e você vai ter a sua prova zerada, então não faça isso de forma nenhuma. E tome cuidado com pular linha. Tem muita gente que fala, eu preciso pular 10 linhas entre o endereçamento e a qualificação. Não faça isso, você não precisa pular linha. Se você quiser pular, 1 linha entre tópicos é mais do que suficiente. Então, ok, você fez toda a sua peça e aí você vai passar para as questões. Então, deixa eu pegar aqui essa questão número 2, por exemplo, vai responder ela. Olha só, tá vendo que essa questão ela tem letra A e B? Por que isso é importante? Aqui na sua folha de resposta, pode até parecer simples, mas pessoal, tem gente que erra isso, tá? Aqui não tem nenhuma divisão entre A e B. Você, na hora de responder, você precisa colocar A e a resposta, e depois B e a resposta. Se você responder tudo junto, a banca talvez até zere a sua resposta, porque ela não sabe o que você está respondendo. Então esse é um cuidado muito importante que você deve tomar, ok? Outro detalhe que você tem que se atentar, tome muito cuidado,
é para você não chegar atrasado na hora da prova. Então isso também parece muito simples, mas saia de casa mais cedo. Pessoal, parece fechando portões do Enem. Você não quer que isso aconteça com você. E isso acontece demais. Eu acompanhava muitos alunos no dia da prova e eu lembro que era uma loucura, faltando 5 minutos para fechar os portões, estava chegando um monte de gente correndo, tropeçando, caindo no chão. Não deixe isso acontecer. Saia mais cedo, visite o local de prova antes para você saber aonde que é, ver qual vai ser o melhor trajeto, se você vai de carro, se você vai de aplicativo, de táxi, alguém vai te dar carona, enfim. Não corra o risco de perder a sua prova por não ter se programado melhor. Então é um detalhe simples, mas que você tem que tomar cuidado. Outro detalhe também, você pode levar comida e bebida para tomar durante a prova, tá? Então leve água, água é muito importante, você tem que estar bem hidratado. Eu sugiro que você também leve alguma coisa para comer, são 5 horas. Leve chocolate. Açúcar no sangue é importante, porque quando você começa a prova, a sua energia está lá em cima. A cada hora de prova, ela vai caindo, até que na última hora da prova, que é a mais importante, que é o fechamento ali da sua prova, você já está totalmente desgastado, você já não tem mais nenhuma energia. Então, se você come um chocolatinho, você volta a ter açúcar no sangue e você consegue ter a sua energia um pouquinho elevada. Aqueles suquinhos de caixinha também, eles têm muito açúcar, para emagrecer é horrível, mas na hora da prova é uma boa, não é nesse momento que você vai ter que se preocupar com a sua dieta. Então, suquinho de caixinha também é bom porque ele vai hidratar, tem muito açúcar, vai deixar a sua energia lá em cima. Ainda em relação à sua alimentação, cuidado com o dia anterior. Não vai comer uma feijoada na noite anterior, senão você pode ter um piripaque no dia da prova e ter uma diarreia e aí não conseguir fazer a prova. O almoço também do dia da prova, a prova começa 1h da tarde, então você vai ter que almoçar por volta das 10 da manhã. A sugestão é comer algo leve, um frango grelhado, um macarrão, tem que ter alguma coisa de massa que é para poder te dar energia, tá? Esses detalhes fazem a diferença, podem acreditar em mim. E no mais, pessoal, eu desejo muito boa sorte para você. Nesses últimos dias, façam alguns simulados, respondam algumas peças, faça questões, faça as suas revisões, controle a sua ansiedade, muita calma, tá? Você está preparado, vai dar tudo certo, a sua aprovação está a poucos dias de distância. E vem comigo traçar um mapa da sua aprovação na OAB. Um abraço e até o próximo vídeo.